Bom, pessoal, vamos começar aqui a aula então. Hoje sobre Karl Marx. Na primeira aula a gente falou um pouco sobre o Comte, né? Eu mencionei que nós vamos utilizar aqui a obra As Etapas do Pensamento Sociológico, do Raymond Aron, para comentar os quatro principais sociólogos, o Comte, o Marx, o Durkheim e o Weber, e posteriormente mais alguns, né? Que existem outros também nesta obra do Aron, certo? Hoje, como vocês podem ver, vai ser a primeira parte da aula do Marx. Por que que eu resolvi dividir em duas partes, né? E, por exemplo, o Conte, eu fiz só um vídeo. Bom, primeiro, não é que o Conte não tenha material para duas ou até mais aulas, é que eu acredito que eu consegui sintetizar e resumir bem o pensamento do Conte naquele vídeo de 1 hora e 13 minutos. E eu acredito que não é também um pensador que tenha tanta relevância no mundo acadêmico, sociológico hoje, quanto o Marx, certo? Então, acho que dedicar um pouco mais, né, de tempo ao Marx é importante, certo? Assim como eu também faria uma parte 2 do Weber, talvez até uma parte 3, porque o Weber realmente escreveu sobre muita coisa. O Durkheim eu ainda não sei, certo? Se vai ter uma parte só, se vai ter duas partes. Mas o Marx eu vou separar então em duas partes para dar um pouco mais de profundidade, certo? A alguns tópicos, algumas elaborações que ele faz, certo? É claro que eu não pretendo em duas aulas explicar em detalhes toda a obra do Karl Marx, certo? Isso é uma questão de, às vezes, anos, né, de estudo, mas eu acredito que com duas partes, de mais ou menos 1 hora cada uma, a gente vai conseguir ter um entendimento um pouco mais aprofundado sobre boa parte do pensamento, né, desse sociólogo alemão. Então, a primeira parte ela vai se focar mais na crítica do Marx ao capitalismo. Ok? Então a gente vai entender por que, que o Marx considerava que o capitalismo ele inevitavelmente iria ruir, ele iria colapsar. Ele acreditava que existiam então tantas contradições internas no funcionamento deste modelo econômico que ele inevitavelmente iria provocar certas etapas ali, certos eventos, vamos colocar assim melhor, certos eventos que iriam levar ao próprio fim do capitalismo e que algo novo iria surgir. Esse algo novo, então, seria um socialismo revolucionário tocado pelo proletariado que estaria sendo explorado e a partir então dessa revolução socialista ia se estabelecer um modelo provisório que iria arrumar para, enfim, o comunismo, ok? Então, todo esse processo de socialismo revolucionário, puxando até um pouquinho antes, tá? Essa suposta fim do capitalismo para o socialismo revolucionário, para a ditadura do proletariado, enfim, o comunismo, isso tudo vai ser tratado no segundo vídeo, ok? Então, aqui vai ter algumas pinceladas, alguns acenos aqui ou ali sobre esses temas que vocês vão até ver pelos slides que uma coisa vai conversando com a outra, então é difícil fazer um corte, separar, mas então é uma questão de foco, ok? Esta aula é sobre a crítica dele ao capitalismo e toda a estrutura, os modelos, ok? Observados por ele. Logo em seguida, na parte 2, conto também, né, com a presença de vocês na parte 2. Então vai ser uma análise mais focada em todo esse processo posterior, ok? Então, né, estudo aqui guiados pelo livro As Etapas do Pensamento Sociológico do Raymond Aron. Biografia do Karl Marx. Nasceu em 5 de maio de 1818, em Trier, na Alemanha.
faleceu em 14 de março de 1883 em Londres, na Inglaterra. Foi filósofo, economista, sociólogo e revolucionário. Então, o Aron aqui no livro, ele até fala, né, que é muito difícil você separar o sociólogo do homem de ação, no caso do Marx, porque ele não apenas vai fazer uma análise social, econômica, né, sobre o modelo industrial que estava se consolidando ali na sua época, mas ele também vai, então, propor ação, certo? Ele vai propor uma revolução, vai propor todo um processo que, como eu falei, a gente vai estudar na segunda aula. Mas o Aon, ele, né, faz esse comentário de que é muito difícil você fazer essa separação para o Marx, coisa que não ocorre tanto com, por exemplo, o Weber, né? O Weber ele é muito mais um sociólogo de como o mundo é e não de como ele poderia ou deveria ser. São abordagens bastante diferentes. Não tem uma abordagem certa ou errada, né? Cada um vai ter a sua abordagem sociológica e o que resta a nós é observar e ver o que faz mais sentido para cada um de nós, certo? O Marx ele colaborou com o Friedrich Engels, foi um amigo dele que acompanhou, esteve junto com ele em boa parte, né, da sua produção literária. O, Inclusive no Capital, né, o Capital ele é dividido em três partes. A primeira parte ela ficou pronta quando Marx ainda estava vivo. Porém, a segunda e a terceira parte elas foram publicadas póstumamente. Ou seja, o Marx já não estava vivo quando elas foram publicadas, inclusive alguns pontos da segunda e terceira parte provavelmente não ficaram da forma como Marx gostaria. Ele não teve tempo hábil, né, de conseguir terminar ou elaborar ou modificar algumas coisas que ele provavelmente gostaria de fazer. E ele morreu antes disso. E quem fez todo esse trabalho de pegar os manuscritos, publicar, organizar, foi o Engels, tá? Então, a figura do Engels é bastante importante em toda a vida do Marx, né? Eles eram bastante alinhados, né? É difícil fazer uma separação aqui, em qual ponto eles iriam divergir ou não, e também não é o propósito desta aula, né? E então as obras analisadas serão o Capital e o Manifesto Comunista. O Capital ele vem posteriormente e o Manifesto Comunista primeiro, né? Aqui tá numa ordem não não dessa maneira, mas o Manifesto Comunista foi lançado em 1848 e o Capital em 1867. No caso, com a participação, né, do Engels. O Manifesto Comunista é acreditado tanto ao Marx quanto ao Engels, mas as ideias também eram de outras pessoas ali. O livro, né, que ele não foi planejado para ser exatamente um livro, o Manifesto Comunista. É um livro curtinho, né, como o próprio nome diz, é um manifesto. Então, o Aron ele vai dizer que assim, a gente pode até considerar que o manifesto não é um livro científico, ele é mais quase uma questão de propaganda. Enquanto que o Capital não, o Capital ele se propõe a ser um estudo científico do capitalismo, né? Então, é um livro muito mais denso, é um livro com um propósito diferente. O Manifesto Comunista ele tem essa, essa intenção de se comunicar, né, com pessoas que não são intelectuais, né, não dedicam sua vida a serem intelectuais. Então, a própria linguagem, a própria forma de explicar certos conceitos são muito mais simples, né, no Manifesto Comunista do que no Capital, que há uma elaboração maior, uma complexidade maior, né, exatamente pela intenção de cada uma das duas obras. Apesar de, teoricamente, não ser uma obra científica, o Manifesto Comunista, muitas das ideias
que aparecem no Manifesto Comunista vão aparecer de novo no Capital e algumas delas vão ser mais elaboradas, né? Então, tem essa questão aí. Então, bora começar a aula. Então, contexto do Marx, contexto histórico, é a Revolução Industrial, que era um processo que já vinha acontecendo antes dele, mas que ele está observando a consolidação, né, da sociedade enquanto uma sociedade industrial. No vídeo do Conte, eu coloquei o contexto histórico também a Revolução Francesa, certo? Que influenciou o Marx também, ok? Mas eu dei mais, eu coloquei dividido nos dois porque o Conte ele era francês, ele estava morando na França, né? Ele morou a vida basicamente toda na França, então isso está mais diretamente ligado ao Conte. Porém, a Revolução Francesa influenciou também o Marx, tá? Aqui só estou dando um contexto um pouco maior, dando um foco um pouco maior na Revolução Industrial, mas a Revolução Francesa também influenciou o Marx, tá? Inclusive, eu preciso só fazer uma pequeno disclaimer, né, sobre o vídeo anterior, em que eu digo que eles foram contemporâneos à Revolução Francesa, e que eles inclusive escreveram, estavam intelectualmente ativos. Eu dei a entender eu posso ter dado a entender um pouco errado sobre essa questão, que assim, há aquela primeira revolução na França que todo mundo conhece sobre, né, o processo ali de que a monarquia ela perde os poderes, enfim, eu não vou entrar aqui na Revolução Francesa, ok? Não é uma aula sobre isso, mas essa primeira grande revolução na França, ela acontece um pouco antes de tanto Conte quanto Marx nascerem. A revolução que eu me referia lá é a Revolução de 1848. Nesta, os dois estavam ah, já vivos, já intelectualmente ativos, inclusive escreveram muito sobre isso. Mas, tanto esta primeira mencionada quanto a de 1848, elas influenciaram no pensamento deles, de certa forma. Tá? Então, só um pequeno disclaimer ali que foi um deslize meu. Tá? Eu devia ter explicado isso melhor no vídeo do Conte. Passou, acontece, foi o primeiro vídeo. Mas, então, um texto dado agora, a Revolução na França, que eles vão comentar, assim, né, falando como contemporâneos, é a Revolução de 1848, tá? Da Segunda República Francesa. Então, a Revolução Industrial é o contexto em que o Marx ele vai analisar a sociedade. Aqui, essas características da indústria do século XIX, eu também trouxe no vídeo do Conte. Lá eu mencionei que os sociólogos eles vão explorar com um foco maior algumas dessas seis e as outras eles vão ou desconsiderar ou vão tratar como assim processos irrelevantes ou minoritários, entendeu? Então o Conte ele vai então focar nessas três primeiras e eu comentei lá também que o Marx ele se focaria principalmente na 4 e na 5, um pouco na 3 também, e principalmente na 4 e na 5, e desconsideraria, por exemplo, a 6, porque a 6 estaria mais relacionada a uma exploração, tipo, explorando o tema, né, explorando o tema, mais associado a pensadores conservadores ou liberais, que definitivamente não é o caso do Marx. Né? Então, vou ler aqui rapidinho esses três aqui que eu acho que interessam mais a gente, começando pelo 3. A produção industrial leva à concentração dos trabalhadores nas fábricas e nas periferias das cidades. Surge um novo fenômeno social, as massas operárias. Okay? Então, a gente tem, inclusive, né, essa questão das pessoas saírem da vida do campo, irem para a cidade procurando uma vida melhor, né, uma remuneração melhor. Então, há aqui um processo, né, de que existe as cidades começam a abrigar muita gente, muita gente. Então, essas massas operárias vão surgir como um novo fenômeno social. 4. Essas concentrações de trabalhadores nos locais de trabalho determinam uma oposição entre empregados e empregadores, entre proletários de um lado
e empresários ou capitalistas do outro. Isso aqui é a base da sociologia marxista. E o 5, enquanto a riqueza, graças ao caráter científico do trabalho, não para de aumentar, multiplicam-se crises de superprodução que tem por consequência criar a pobreza no meio da abundância. Enquanto milhões de indivíduos deixam as carências da pobreza, mercadorias deixam de ser vendidas. Isso daqui a gente vai falar um pouco sobre, tá? Né, que o Marx ele acredita que isso é uma das questões que tornam o funcionamento do capitalismo inviável, né? Esta disparidade que, segundo ele, iria acontecer em que os pobres se tornariam cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos, e com isso a circulação de capital não iria poder acontecer porque as pessoas mais pobres, né, os proletários, que só tinham a força, sua própria força para vender né, como forma de sobreviver, força de trabalho, eles não teriam mais esse capital para conseguir girar a economia e isso levaria a um colapso. E, enfim, isso a gente vai estudar um pouco mais para frente. Okay? Então, só trazendo essas características de novo aqui que eu acho importante para a gente entender um pouco esse processo, né, da indústria no século XIX. Então vamos começar aqui a apresentar algumas questões que o Marx traz, certo? Alguns conceitos que são é, bastante relevantes até hoje. Né? O próprio nome, os próprios nomes que o Marx dá aos processos, eles são muitas vezes utilizados até hoje. Né? Então, que é a luta de classes para Marx? Ele tem esse trecho aqui do Manifesto Comunista, que eu separei. A história de toda a sociedade é a história da luta de classes. Eu acho que isso aqui é um resumo muito interessante sobre o que ele pensava, né, sobre todo o processo histórico que vinha do passado, que ele acreditava que estavam também vivendo, que iria dar, ah, digamos assim, lugar a algo novo. Então, no que se caracteriza a luta de classes? São classes opostas que entram em conflito, certo? Então, os exploradores e os explorados. No caso do capitalismo, que é um processo na qual ele está vivendo, né, o Marx está vivendo, essas classes são representadas principalmente pela burguesia e o proletariado. Ele reconhece que existem outras classes intermediárias, mas que elas não têm o protagonismo histórico do proletariado e da burguesia ou dos capitalistas. Né? Então, essas classes, elas inevitavelmente iriam ter que aderir a um lado ou outro no grande momento, né? Num dos momentos chaves da história. Então, elas não teriam esse protagonismo, focando apenas nesses dois grupos, então, do proletariado e da burguesia. E ele acredita também que os conflitos de classe eles impulsionam essas mudanças históricas, as revoluções, certo? Ele vê então que a Revolução Francesa ela é o triunfo da burguesia sobre a antiga aristocracia e isso para ele é o resumo de tudo que aconteceu ao longo da história. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas basicamente o objetivo, né, o desfecho, vamos colocar assim, dessa luta de classes é, enfim, chegar em uma sociedade em que não haja mais esse conflito, que seria a sociedade comunista, certo? Esse estágio final o estágio final desse processo. Então, como mencionado, a evolução das sociedades, né? Marx ele via a história como uma sucessão de modos de produção. Comunismo primitivo, certo? Que seria, por exemplo, caçadores-coletores, que viviam em pequenos grupos, em que não havia classes, havia uma propriedade comum, ah, em que todos ali tinham um certo nível de hierarquia. É claro, existiam
Poderia existir uma maior, um maior respeito a alguns membros, mas não eram classes diferentes, certo? Até porque eram grupos pequenos, não eram grupos como a gente está vendo aqui, no caso do, do processo, né, da consolidação da sociedade industrial, em que são milhares, milhões de pessoas vivendo no mesmo lugar. Não é o caso aqui dessa primeira modo de produção, né, do comunismo primitivo. O escravismo, em que você tem ali os senhores explorando os escravos. Você tem então o feudalismo, em que você tem os senhores feudais explorando os servos. Você tem o capitalismo, que você tem a burguesia explorando o proletariado. E você tem então o socialismo barra comunismo, né, um socialismo revolucionário que conduz ao comunismo, em que não haveria mais essas classes. Okay? Então, o progresso e revoluções elas são impulsionadas por essas contradições de classe. O que seriam então essas contradições, por exemplo, dentro do capitalismo? Só um pequeno uma elaboração aqui, que a gente vai ter um slide sobre isso, mas basicamente ele vai dizer que o burguês ele não vai conseguir manter esse processo por muito tempo e, de forma inconsciente, ele trabalha para que esse processo revolucionário ocorra, né? Então, ele está dando, de certa forma, as ferramentas para que essa revolução ocorra, certo? Eu vou falar sobre esse processo um pouco mais para frente, mas então, o que é então esse materialismo histórico dialético? É a base da teoria do Marx, que a história ela é impulsionada por essas condições materiais. Então, toda a análise do Marx ela vai ser extremamente materialista, em que, no caso aqui, os modos de produção eles determinam o que acontece em toda a sociedade. Então, por exemplo, aqui, a infraestrutura, certo? A infraestrutura, a economia, o modo de produção, ela vai determinar superestrutura. Então, a cultura, a política, a religião. O Marx, ele, por exemplo, vai olhar para o Estado com um certo desinteresse. Ele, diferente, por exemplo, do Tocqueville, né, que o Tocqueville, toda a sociologia dele é muito pautada, né, nessa questão mais política, do papel do Estado e tudo mais, né, da democracia. O Marx, não, ele olha com um certo desinteresse essa questão do Estado, por exemplo, porque ele vai achar que o Estado, neste momento, ele serve para proteger os interesses de quem está no poder. No caso, a burguesia, os capitalistas, os donos dos meios de produção. Então, meio que ele vai falar, olha, o Estado ele tem o seu papel, mas ele está condicionado à infraestrutura. Então, a economia, o modo de produção vai determinar tudo o que acontece, inclusive, né, na forma como o indivíduo se enxerga dentro da sociedade. A cultura que ele tem, a religião. Né? Inclusive, isso vai ser uma das críticas que o Weber irá fazer ao Marx, que a gente vai ver mais para frente, né? Essa questão das críticas à teoria marxista. Ok? Mas então, para o Marx é isso. É uma análise da sociedade extremamente materialista, em que isso determina basicamente todo o resto. Então, a partir disso, você analisa os outros aspectos sociais. E essas mudanças históricas, então, elas ocorrem por essas contradições materiais. Vamos então falar das contradições do capitalismo, que eu mencionei um pouco antes. Você tem então esse conflito entre força de produção, tecnologia e relações de produção, por exemplo, a propriedade. A burguesia enriquece, o proletariado empobrece e você tem a desigualdade crescente. Marx determina a autodestruição do capitalismo e a revolução proletária.
Aí eu trouxe aqui um excerto do livro, né, As Etapas do Pensamento Sociológico, comentando um pouco sobre essa questão. Então, existem duas representações possíveis da dialética capitalista da autodestruição. Uma dialética econômica, que é uma nova versão da contradição entre as forças de produção, que crescem indefinidamente, e as relações de produção que estabilizam as rendas distribuídas às massas. Ou então um mecanismo sociológico que passa pelo intermediário da insatisfação crescente dos trabalhadores proletarizados e da revolta desses trabalhadores. Né? Então existem esses dois elementos que Marx, então, a partir desses elementos, ele determina, essa é uma palavra correta a ser utilizada. Ele não sugere, ok? Como dito na aula anterior, tanto Marx quanto Comte, eles são deterministas. A sociologia deles é determinista, porque ela parte de uma análise do passado, né? Eles analisam todo o processo que levou até o presente momento deles, no caso, e o que vai vir a seguir é determinado por eles. Então, no caso, o Comte ele acredita que a gente vê aqui nessa evolução das sociedades que, lembrando, né, Comte ele separa em três estágios: o estágio teológico, metafísico e positivo. O Marx ele faz também, né, um processo parecido, só que sim, de forma completamente diferente, né? A forma como ele analisa a sociedade é bem diferente da do Comte. A conclusão que ele chega é bem diferente da do Comte, mas percebam a estrutura. É isso que eu quero que vocês percebam. Quando eu digo que os dois eles são parecidos nesse ponto, não é que eles analisam a sociedade de forma parecida, ou que a forma como eles como eles determinam o que vai acontecer é parecida, não. Mas entendam essa estrutura de analisar o que veio antes e o processo do presente que vai determinar o futuro. Esta é a palavra, determinar. Então, ele determina que essas contradições do capitalismo vão levar ao fim desse sistema econômico e algo novo irá surgir. Então, essas contradições entre essas forças de produção, né, a tecnologia, a questão ali da propriedade. E a burguesia, então, ele vai falar um pouco sobre isso na questão ali da exploração, que os trabalhadores eles produzem um valor que o Marx considera que é apropriado pela burguesia. E, né, no caso, este valor seria a mais-valia. A mais-valia seria o lucro obtido pelo capitalista ao pagar menos do que o valor produzido pelo trabalhador. Então, um exemplo. O trabalhador ele produz R$ 100 em mercadorias por hora, né? E ele recebe 20 como salário. O resto, esses 80, seria considerado então a mais-valia. E o Marx ele vai falar aqui um pouco de capital variável constante. Vocês percebem que eu estou circulando aqui os slides, porque realmente uma coisa vai falando com a outra, como eu falei, é bem dialético, né? O, o, o que então são capital variável, constante e capital total? O capital variável é investimento em força de trabalho, salários. Ele gera para o Marx a mais-valia, pois o trabalhador produz além do que é pago a ele. Então, este é o capital variável. No caso, o valor dos salários. O capital constante é um investimento em meios de produção, no caso, as máquinas, matérias-primas, e ela não cria mais-valia, apenas transfere valor. E o capital total é a soma dos dois, né? Capital variável mais capital constante. Então, no caso aqui da mais-valia, o Marx, então, ele acredita que essa concentração de riqueza na mão dos donos do meio de produção, dos capitalistas,
ela vai, com o passar do tempo, se tornar cada vez maior, né? E o trabalhador ele vai entrar num estado de pauperização que irá levar, no caso aqui, a duas representações de autodestruição do capitalismo, que é, no caso, essa questão econômica, como mencionado, né, de acumulação de riqueza, e com isso também um mecanismo, né, sociológico da insatisfação dos trabalhadores com essa situação e causaria revolta, revolução, que levaria então a uma redistribuição de riquezas. Ok, então ele também vai comentar um pouco sobre o processo de alienação. A alienação, ela. O que quer dizer com a alienação? Os trabalhadores eles são separados do seu trabalho, produto e da essência humana. Então, a partir, de novo, né, o que a gente está falando, a partir de uma análise material, ele traz ali outros aspectos, como, por exemplo, a essência humana, as coisas um pouco mais metafísicas, assim, mas que, de novo, Marx parte do físico, né, do que é material, para determinar outras questões. Então, por exemplo, ele vai dizer que no passado, um artista, um artesão, por exemplo, ele vai passar por todo o processo de fazer um sapato. Né? Então, ele pega a matéria-prima, ele vai trabalhando nela, vai trabalhando nela, ele vê todo o processo diante de si, enquanto que o trabalhador nas fábricas, não. Ele trabalha em uma parte específica do produto e fica nisso. A outra parte ela vai ser feita por um outro trabalhador em uma outra parte da empresa, né, da indústria. Com isso, o trabalhador ele não sequer percebe, né, o produto final, ele não consegue ver o produto final. Ah, e então esse processo de alienação se trata materialmente disso, né, de que diferente do passado, agora ele só vê uma fração do processo. E isso faz com que ele não consiga perceber, né, esse processo e o quanto ele está sendo explorado. E eu trouxe aqui uma outra parte do livro em que o Raymond Aron ele vai trazer, né, de como o conceito de alienação ele vai vir da filosofia de Hegel, que é uma filosofia mais focada na metafísica, e tanto que o conceito aqui de alienação de Hegel é metafísico. Né? Então, vou trazer aqui o texto. O conceito de alienação deriva, evidentemente, da filosofia hegeliana, em que tem um papel primordial. Mas a alienação hegeliana é concebida no plano filosófico ou metafísico. Na concepção de Hegel, o espírito, der Geist, se aliena nas suas obras, constrói edifícios intelectuais e sociais e se projeta fora de si mesmo. A história do espírito, a história da humanidade, é a história das alienações sucessivas, ao fim das quais o espírito voltará a ser possuidor do conjunto das suas obras e do seu passado histórico, com a consciência de possuir este conjunto. Isso, Hegel, ok? É uma coisa mais metafísica, né? No marxismo, inclusive nas obras marxistas da juventude, o processo de alienação, em vez de ser um processo filosófica ou metafisicamente inevitável, torna-se a expressão de um processo sociológico pelo qual os homens ou as sociedades edificam organizações coletivas nas quais se perdem. Então, o Marx ele é influenciado pelo Hegel, e isso é claro, né? Mas ele vai então inverter a forma como a forma como ele observa a alienação, né? Do metafísico para o material. Então, Marx ele vai observar esse processo de alienação do material. Tá? Então, vamos passar aqui. Então, só para finalizar essa questão da mais-valia, ela é a base da exploração, em que o capitalismo se apropria do trabalho excedente do proletariado, né, e a consequência é uma desigualdade crescente.
E isso alimenta as conotações do capitalismo, levando então às crises. Falar um pouco aqui sobre o legado do Karl Marx, né? Ele fundou a sociologia crítica, então a gente vê que no Comte, a sociologia dele, inclusive, chega a criticar, né, o espírito crítico pelo qual a França vinha passando. E então aqui a gente vê uma sociologia, né, crítica do Karl Marx. Então, analisando as desigualdades, o poder, e vai ter influência, obviamente, em todos os sociólogos que virão em seguir, como o caso do Weber Durkheim, que a gente vai ver. Ele inspirou movimentos operários e revoluções, como a Revolução Russa, né, o processo, o socialismo, a ideia de socialismo revolucionário marxista se separou pelo mundo. Né? Hoje, não existe lugar no mundo que tenha ouvido falar sobre isso. Então, houve um processo de expansão. É, e cunhou alguns conceitos, né, como a luta de classe, a mais-valia, que moldam os estudos da economia e da sociedade. A relevância atual é a análise das desigualdades, que elas continuam até hoje. Né? Então, muita gente ainda baseia a análise das desigualdades na obra de Marx. E também sobre o trabalho precário e sobre as crises capitalistas, que ele faz todo ele faz todo um estudo, uma análise, e que ele acredita então ter achado, né, a razão pela qual as crises capitalistas ocorrem, sobre o processo, né, de superprodução, ou em que produz, né, de uma forma exagerada e não há então um mercado consumidor para toda aquela produção, até porque tem a questão de que, segundo ele, os capitalistas, quer dizer, perdão, os proletários, eles vão ficando mais pobres, né, por causa desse processo de exploração, então não há como essas mercadorias girarem na sociedade, porque o mercado consumidor ele é afetado, né, por essa exploração. Logo, isso leva a crises, leva então a, a inerente destruição do capitalismo. Trazer aqui algumas críticas, até para complementar algumas questões que já foram abordadas aqui. Então, mesmo dentro das críticas, vai dar para aprofundar um pouco mais os conceitos que foram trazidos. Primeiro, assim, existem infinitas críticas ao Marx em vários campos, seja na sociologia, na filosofia, na economia, na história, né, no caso do estudo da história. Eu separei três que eu acho que são bastante relevantes em seus respectivos campos de atuação. No caso, um sociólogo, Max Weber, um historiador, Mark Bloch, e um economista, o Schumpeter. Schumpeter, eu não sei muito bem como dizer. Vou me referir a ele como Schumpeter, certo? Sobre essas críticas, são nomes relevantes e que eles todos apesar deles fazerem as críticas ao Marx, eles reconhecem a genialidade dele, eles reconhecem o papel, eles reconhecem a importância que ele teve, a originalidade que ele teve em fazer essa análise da sociedade. Só que eles consideram que é, são análises um pouco limitadas, né? E a crítica ah, deles vão ser toda essa, sobre como a visão de mundo do Marx, ela, analisando apenas de um ponto de vista, do ponto de vista material, ela pode ser limitante na forma como você olha para a sociedade. Então, Max Weber, vamos começar aqui pelo Max Weber, que
vai ter também vídeo no futuro, né? Talvez eu possa é, falar um pouco mais sobre essa questão dele com o Marx no vídeo dele. Só uma última coisa, no caso aqui, no livro, né, das etapas do pensamento sociológico, é citado o Schumpeter e o Max Weber, obviamente, porque o Max Weber é estudado, né? O Schumpeter só mencionado, não o Mark Bloch. Eu trouxe o Mark Bloch, como eu falei, pela relevância que ele tem, né, no estudo da história, e por eu estar estudando ele atualmente, né, em uma das unidades curriculares do semestre, então achei interessante trazer ele aqui. Falando então do Max Weber, né? Essa crítica, assim, essas críticas elas podem ser tanto diretas ou indiretas. No caso do Mark Bloch, nas obras ele não vai citar o Marx, ele não vai citar diretamente o marxismo, mas elas conflitam com as ideias, ou então eles fazem críticas, no caso do Mark Bloch, ele faz uma crítica a alguns modelos de estudo da história que ele considera, né, assim, limitados. Então, mesmo sem mencionar o nome do Marx, a crítica está ali. Então, começando aqui, finalmente, com o Max Weber. O Weber ele argumenta contra aquela visão do Marx de que a infraestrutura econômica, ou seja, os meios de relação de produção, a economia, ela determina a superestrutura, que são as instituições, as ideias, é, na casa a religião, a forma como o indivíduo se enxerga dentro da sociedade. Ele mostra, por exemplo, que a ética protestante, no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, com a sua ênfase no trabalho árduo e na acumulação frugal, foi um fator crucial para o surgimento do capitalismo, surgimento e assim também a sua consolidação, sua expansão. Então, sugerindo uma relação bidirecional entre economia e cultura. Ou seja, ele em nenhum momento vai dizer que a visão do Marx está errada, assim, no sentido de que, não, isso aqui não, a economia ela não influencia na sociedade, na religião. Não, não. O Weber em nenhum momento vai dizer isso. Ele vai dizer que as duas têm a sua importância, muitas vezes são importâncias que são independentes entre si, certo? Então, o papel da infraestrutura, ela não necessariamente vai determinar a superestrutura. Os elementos da superestrutura podem ser independentes entre si, como é o caso da religião, e assim, condicionar os elementos da infraestrutura. Então, como ele traz aqui no caso da ética protestante, que é um elemento da superestrutura, da religião, ela condicionou, ela possibilitou que essa consolidação da economia, né, do modo de produção capitalista. Então, essa crítica do Weber, ela vai, de novo, reconhecer que, assim, ok, a economia ela é extremamente importante no estudo, numa análise social, mas se prender a ela para analisar todo o resto, assim, é um pouco complicado, porque isso torna a análise um pouco simples demais, um pouco rasa demais. Então, ele sugere, que o Max Weber vai sugerir, então, que tipo, olha, as duas, elas muitas vezes vão ser independentes entre si e uma vai condicionar a outra. Não dá para saber em que momento a, a infraestrutura começa, em que momento a superestrutura começa, por exemplo. Isso é até uma crítica que o Arron vai trazer. A partir de qual momento dá para separar certinho? Não, aqui isso é determinado, isso faz parte da infraestrutura, isso aqui faz parte da superestrutura. Assim, de uma forma teórica, dá para a gente fazer essas elaborações, mas na prática, determinar isso é um pouco não, é bastante complexo de se fazer. Então, determinar que, por exemplo, só a religião ela vai ser totalmente subordinada aos modos de produção, à economia, é, né, para o Weber e para muita gente, inclusive para mim, uma,
uma forma, assim, muito simplista de analisar a religião e outras questões também, né, que estão fora da infraestrutura, no caso, estão presentes na superestrutura. Próxima crítica, então, do Mark Bloch, a sociedade feudal. É, no caso, né, a obra dele algumas obras que vão dialogar com isso. É, Bloch, ele vai criticar o materialismo histórico dialético por reduzir a história a conflitos de classe impulsionados por mudanças econômicas. Como historiador, ele vai enfatizar a importância, né, de fatores culturais, sociais e de continuidade histórica. Então, as tradições medievais, as mentalidades coletivas que Marx subestima em sua análise, né, que é a continuidade histórica, né, de que quando a gente vai, por exemplo, estudar filosofia, a gente vê todos aqueles períodos ali, e parece que um é independente do outro, que um quando começa o outro termina. E quando a gente estuda isso, a gente vê que não é bem assim, né? Então, pô, a gente vê a questão do Renascimento, como ele ainda está dialogando com muitos elementos que vieram, né, anteriormente na Idade Média, elementos filosóficos no caso. Então, assim, essa continuidade é muito importante, né, nessa análise da história. E você colocar os conflitos de classe, essa análise econômica de toda a sociedade humana, toda a história humana, é forma, né, uma forma válida. O Bloco ele vai, ok, é uma forma que você pode fazer, mas se pautar apenas nela, sabe, ele acredita que existe mais. O estudo da história é mais abrangente, é mais rico do que só analisar pelo ponto de vista da luta de classes, né, e como isso movimenta, é o grande motor da evolução histórica. Né? O Mark Bloch vai dizer, não, existe muito mais do que isso. E subestimar ou tratar isso como elementos de não tem tanta importância, para ele é um erro. Tá? E então o Schumpeter escreveu algumas obras em que o marxismo ou o Marx é mencionado como o acho que provavelmente a principal obra dele, né, o Capitalismo, Socialismo e Democracia, que ele contesta a teoria da mais-valia do Marx, em que ele vê o lucro capitalista como resultado da exploração do trabalho, né, aquele mencionado, aquele valor excedente que o trabalhador proletariado produz, que é expropriado pelo dono dos meios de produção. Ele argumenta que o lucro ele deriva principalmente, é o termo, né, do Schumpeter, destruição criativa, um termo cunhado por ele, que seriam, então, por exemplo, as inovações tecnológicas e empresariais. E a visão do Marx, ela subestima o papel dinâmico dos empreendedores. Né? Então, ele acredita que essa, esse papel do empreendedor, esse papel dos capitalistas, dos donos do meio de produção, né? Ele é extremamente subestimado pelo Marx. O Marx ele só vê isso como ele só vai enxergar esses protagonistas, né, como um processo de autodestruição do sistema que eles estão alimentando. Né? Então, essa busca pelo lucro dos próprios capitalistas levaria ao fim do capitalismo. Ele enxerga os capitalistas apenas desta maneira, né? Como ah, essas pessoas que se apropriam do trabalho dos outros e que, né, basicamente essa é a função deles. A partir essa acumulação de riqueza baseada na exploração através da mais-valia, isso iria então levar ao colapso do capitalismo. O Schumpeter ele propõe de que o lucro do capitalista ele
vem também, né, de outras questões. Então, certas inovações, no caso, uma contribuição, né, uma coisa que o empreendedor traz que modifica o mercado, que vai, digamos assim, revolucionar, vai trazer uma nova. Como, por exemplo, dando uma coisa um pouco mais atual, né? Como é o, o iPhone. O iPhone foi uma inovação tecnológica que assim, modificou completamente o mercado global, de tudo, não só do mercado de tecnologia, é, mas a forma como o mundo assim, funciona mudou a partir do iPhone, né? Então, o, o Schumpeter ele vai falar assim, não, existem outras questões ali que são subestimadas pelo Marx, né? E eu acredito que essa primeira parte da aula esteja ok. Como eu falei, a segunda parte ela vai tratar do que vem a seguir. Então, tudo que eu trouxe aqui é mais relacionado a essa análise do que o Marx faz sobre o capitalismo, inclusive o legado, né, e as críticas, elas são pautadas nessa análise. Então, por exemplo, você vê que não tem nenhuma crítica aqui relacionada ao socialismo revolucionário, ao comunismo, nada de crítica, porque isso é relacionado à segunda parte da aula. Então, acho que a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido, tenham gostado da aula. Como eu falei, é bastante coisa. O Marx ele cunhou muitos termos, ele, né, fez um estudo que é relevante até hoje, então bastante denso e talvez alguma coisa ou outra possa ter ficado de fora, talvez eu não tenha explicado algo tão bem. Nesse caso, pode utilizar aí os comentários, perguntar, olha, você pode me explicar um pouco mais sobre isso? Ou isso aqui ficou um pouco confuso, né? Talvez você não tenha falado muito bem sobre isso. Enfim, os comentários estão aí, podem ficar à vontade para utilizá-los e valeu.